Oi, meu nome é Fernando Arede e hoje vamos fazer uma reflexão em Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 27. Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Nesse texto se observa a grande decisão, uma grande força de vontade por parte dos discípulos. A palavra de Jesus não foi primariamente aceita porque todos aqueles discípulos estavam seguindo Cristo e dentro de seus corações já tinham aberto mão de tudo que tinham, de seus afazeres, suas atividades, e tinham decidido e estavam seguindo Jesus. Assim, negar Jesus era uma possibilidade impossível no coração e na mente dos discípulos de Cristo. Mas o tempo fala, e quando o Senhor Jesus anuncia, é porque de fato vai acontecer. Ou não, quando ele deixa a alternativa. Porém, neste caso, Jesus não deixou a alternativa. Ele apenas anunciou que eles abandonariam Jesus. E como o Senhor Jesus anunciou, assim aconteceu. Um pouco na frente, a situação apertou, ficou estreito e as coisas aconteceram. Todos eles foram se dispersando e a opressão ganhou grande volume. Pedro, tentando manter-se firme, foi seguindo Jesus, mas a pressão foi aumentando. E quando já estavam no Sinédrio, Pedro acabou por negar Jesus 3 vezes, conforme o Senhor Jesus já tinha avisado. Existem alguns avisos que nós temos que estar atentos. Não discutindo com a palavra do Senhor Jesus, mas nos humilhando diante dela, até em súplica, para que tal, se for da vontade e permissão do Senhor, nos livrar daquela situação. Neste particular, nenhum deles se humilhou diante de Cristo, antes resistiram à palavra e não aceitaram aquilo. Algo aconteceu como aprendizado. Após a morte de Cristo e a ressurreição, Jesus apareceu para todos eles e foi chamando todos eles. E eles voltaram. Assim nós vamos aprendendo no passo a passo, no dia a dia, a cada vez morrermos mais para nossas convicções tão profundas. Quando declaramos, às vezes, ou muitas vezes, de maneira imatura, que nunca negaremos Jesus. Mas quem sabe da nossa resistência é o Senhor e não nós mesmos. Hoje podemos dizer: nunca negarei. Porém, as circunstâncias e situações podem ir a extremo. E só Deus mesmo sabe qual é o nosso limite. Nós não sabemos. Nós apenas achamos. Porém, a nossa teimosia muitas vezes nos deu aula muito dura, muito desagradável. Nós negamos Jesus em vários momentos quando já cometemos qualquer pecado e quando damos espaço para nosso deleite, nosso prazer. São várias as situações que podem nos fazer errar e pecar e negar a nossa fidelidade a Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo queremos estar e sermos mais santificados, queremos
ser blindados e imunizados contra as tentações. Este é um processo que corre anos. Em alguns momentos estamos bem, muito bem, em outros momentos estamos fragilizados. Nesse sobe e desce. Então, em algum momento na nossa caminhada, nós recebemos o Espírito Santo e podemos fazer a diferença, amadurecendo a nossa dependência de Cristo, com Cristo e para Cristo. Tenho observado muitos novos negarem o mundo e um pouco na frente sofrerem uma queda inesperada. Não esperavam, mas a queda aconteceu. Um pouco na frente, persistindo, renovando seus votos, renovando a consagração. Então, mais maduros, mais experimentados, mais cautelosos, entendendo que é o fruto do Espírito, ficaram mais prudentes, mais longânimos e começaram a andar cautelosamente, entendendo e aprendendo que o inimigo sempre nos ataca. Nós temos que desenvolver a nossa blindagem, o nosso seguro, e nossa segurança sempre será andar com Jesus, para Jesus, por Jesus. Nunca andarmos confiando em nós mesmos. A nossa segurança é Ele. E andando com Ele cada vez mais derramados e resignados nele, então tenho observado que vamos amadurecendo e vamos ficando cada vez mais imunes aos ataques satânicos. Amadurecemos no dia a dia, na prova, e de prova em prova, vamos nos aperfeiçoando de glória em glória para sermos soldados experimentados e maduros para a glória de Cristo Jesus. Amém.